Olá a todos, eu me chamo Ana Caroline Rocha e sou aluna de doutorado do Instituto de Macromoléculas Professora Heloísa Mano, e vou apresentar o trabalho que versa sobre a avaliação de sistemas nanohíbrido Corchel à base de zircônio e partículas metálicas obtidos via síntese verde. Esse trabalho foi orientado pela professora Lívia Rodrigues e pelo professor Emerson Oliveira. Os sistemas Corchel representam um método de incorporação de nanopartículas a partir de estruturas compostas, no qual o revestimento de um material pelo outro a partir de interações e ligações químicas. Esse método permite o alcance de novas propriedades que não são alcançadas nos componentes isoladamente, ampliando suas aplicações. Os sistemas de nanopartículas Corchel são amplamente empregados devido ao alcance de propriedades como aumento da biocompatibilidade e dispersão, bem como a diminuição da sua citotoxicidade. A obtenção de sistemas Corchel a partir de rotas sintéticas baseadas em princípios da química verde representa uma alternativa versátil e de menor impacto ambiental. Dentre os diversos materiais que podem ser utilizados como sistemas Corchel, destacam-se as partículas metálicas devido à sua gama de aplicações. Dentre elas, destacam-se aplicações em embalagens inteligentes e ativas, aplicações industriais em selos e tintas magnéticas e transporte de medicamentos ou anticorpos para tecidos e órgãos. Diante do exposto, o objetivo principal do presente trabalho foi a obtenção de sistemas Corchel à base de óxido de zircônio recobertos com prata, ferro e cobre, utilizando ácido ascórbico e ácido cítrico como redutores e estabilizantes. A obtenção dos sistemas Corchel foi realizada a partir da dispersão do dióxido de zircônio em água destilada, utilizando ultraturrex por 10 minutos a uma rotação de 10.000 RPM. Em seguida, foi adicionado na concentração de 0,05% os sais de prata, ferro e cobre, seguidos de uma agitação magnética por 10 minutos. Posteriormente, foram adicionados o ácido cítrico e o ácido ascórbico ao sistema, seguido de uma centrifugação e lavagem. Na figura 3, temos a ilustração do recobrimento do óxido de zircônia pelas partículas metálicas. Nos resultados obtidos pela técnica de espalhamento dinâmico de luz e índice de polidispersão, pôde-se observar que, nos sistemas contendo nanopartículas de prata, que houve um aumento de quase o dobro do tamanho da partícula, o que dá indícios de uma cobertura, sem um aumento expressivo do índice de polidispersão, o que demonstra que essa cobertura ela foi realizada de uma maneira homogênea. Em relação ao sistema Corchel contendo as partículas de ferro, já verifica-se um aumento do diâmetro da partícula ainda mais proeminente em relação ao sistema contendo prata, sem um aumento expressivo do índice de polidispersão, o que dá indícios de uma cobertura homogênea e que, nas condições que foram utilizadas, tem-se o favorecimento de uma maior cobertura de ferro em detrimento de uma cobertura de prata. Em relação aos sistemas Corchel contendo as partículas de cobre, verifica-se um comportamento um pouco diferente, onde o diâmetro da partícula ele tem um aumento não tão expressivo em comparação com os outros dois sistemas, mas o índice de polidispersão tem um aumento considerado. Isso pode ser explicado a partir de uma fina camada de cobre formada, e esse índice de polidispersão ele pode estar relacionado a partículas maiores e menores no sistema, bem como a partículas de cobre puras que não conseguiram ser reduzidas. Não foi possível a realização da microscopia eletrônica de transmissão nos sistemas de ferro e cobre, mas a gente conseguiu fazer essa análise para os sistemas Corchel contendo a prata, onde nessa figura aqui a gente verifica o óxido de zircônia sendo recoberto pela prata. Essa partícula ela apresenta um diâmetro de aproximadamente 109 nanômetros, o que corrobora com os resultados obtidos pelo DLS. Em relação aos valores obtidos pelo potencial zeta, pode-se observar que, com a adição das partículas metálicas, houve uma diminuição nos valores do potencial, sendo ela mais proeminente para o cobre, seguida da prata e, por último, o ferro. Esse comportamento ele pode estar atribuído a uma característica intrínseca dessas partículas, mas alguns autores relatam que, apesar de elas serem majoritariamente constituídas por partículas metálicas, elas são feitas em água, onde nessa última camada pode ter ocorrido uma oxidação, onde esses terminais oxigênios ionizam negativamente, contribuindo assim para uma diminuição do potencial.
Uma outra hipótese, que é a hipótese que a gente considera mais adequada para o nosso trabalho, é que a gente usa como redutor e estabilizante o ácido cítrico e o ácido ascórbico, onde eles atuam estabilizando as partículas a partir de uma adsorção na superfície. E aí, esses ácidos eles se ionizam negativamente, contribuindo assim para a diminuição do potencial. Ao observar o resultado dessa análise, verifica-se que o cobre foi o que teve a maior diminuição. E se a gente correlacionar esse resultado aqui com o resultado obtido pelo diâmetro da partícula, onde o cobre foi o menos reduzido, a gente pode inferir que pode ter sobrado um excesso de ácido ascórbico e ácido cítrico no meio, contribuindo assim para uma diminuição do potencial zeta. Em comparação, o ferro, que na análise de diâmetro de partícula foi o que obteve o maior diâmetro de partícula, pode estar dizendo que esse sistema consumiu todos os redutores que a gente utilizou, sendo assim o menor resultado de potencial. Em relação aos resultados obtidos na análise antioxidante, foi possível observar que os sistemas Korshel contendo partículas de cobre foram que obtiveram os maiores valores de atividade antioxidante, seguido do sistema contendo prata e, por último, do ferro. Apesar dos sistemas contendo prata apresentarem valores ligeiramente diferentes dos sistemas contendo ferro, esses valores são estatisticamente iguais. O resultado dessa análise corrobora com os resultados dos outros testes, onde o cobre, por ter sido menos reduzido, provavelmente no seu meio tenha sobrado ácido cítrico e ácido ascórbico, contribuindo para esse aumento da sua atividade antioxidante. A partir dos resultados obtidos, foi possível observar valores similares de polidispersão entre os sistemas de zircônia puro e os recobertos por prata e ferro, indicando um processo homogêneo de cobertura. Comportamento diferente foi demonstrado nos sistemas contendo cobre, onde o processo de cobertura foi heterogêneo. As análises de potencial zeta mostraram que todas as partículas exibiram potencial negativo e tiveram seu módulo aumentado com a formação das coberturas metálicas, e que, em relação à atividade antioxidante, observou-se que todas as partículas apresentaram atividade, sendo a mais antioxidante delas a recoberta por cobre, enquanto prata e ferro exibiram atividades similares. Eu gostaria de agradecer aos meus orientadores, à comissão organizadora do evento e a todos vocês pela atenção. Obrigada.